Vou começar a gravar. Gravação em progresso. Qual é a ideia? De tornar um pouco, até dar uma certa consequência a essas conversas que a gente tem, que tem conversas riquíssimas, né? O Bastos é um dos mais entusiastas ao citar conversas excelentes que nós tivemos, que não por acaso foram com políticos que falaram, né, mais sobre a cena nacional, de uma forma mais completa e inteligente, mas que tiveram assim um momento importante das conversas que a gente teve. Teve a conversa com o Pomar sobre a questão da China, teve conversa com o Martinelli, muito interessante, importante do ponto de vista de como é que as coisas se processam nesse meio político, nas campanhas eleitorais e coisas do gênero. Então, a gente tem conversas ricas assim que a gente pode disponibilizar para terceiros. Serão 2 ou 3 ou 4 ou 5 inicialmente interessados, mas de qualquer forma fica registrada lá, fica arquivada a conversa. Se daqui a 10 anos eu quiser mostrar essa conversa ou quiser reavivar alguma coisa, ela estará lá. Por isso a ideia de fazer a gravação e de postar no YouTube. Teve 2 ou 3, acho que a Núbia foi um deles, que levantaram restrições, tá? Mas a maioria, Núbia, a maioria achou ok, achou uma forma interessante de a gente propagar a ideia. Entende? Pode falar. Não, eu não levantei restrições, eu fiz uma dúvida, eu fiz uma pergunta. É assim, ó. Pelo que eu tinha entendido, a gente tinha, porque o Márcio tinha feito, o Márcio não está, tinha feito uma sugestão, que até eu achei boa, que era dividir entre o que a gente faria de entrevistas de memória, que daí não tem nada de off, porque todo mundo que dá entrevista para memória sabe que isso fica à disposição, seja no banco da imagem, do som, né? Está aberto, o que o cara disser, disse, e se fez, né, deu alguma coisa que não devia ter dito, azar. Mas a outra coisa foi pensando naqueles depoimentos, como o do Nelson Sirotsky, né? Eu acho que mesmo do Brito, eu acho que algumas coisas o Brito estava meio assim de falar. Então, né, que seriam esses caras, pelo que eu entendi, seriam os caras para falar dos assuntos do momento, assim, né? Como, por exemplo, agora, né, Joias da Michelle, sei lá o quê, isso já aconteceu na história do Brasil. Só um parênteses, né? Vocês estavam falando sobre isso, assim, eu quero saber até quando os leitores vão aguentar ouvir falar dos escândalos do Bolsonaro sem saber o que o governo Lula está fazendo, né? Isso é uma interrogação minha, né? Eu acho que isso aqui não pode aguentar muito. Bom, mas continuando. Então, eu acho assim, que quando for esses assim, que são mais os assuntos, vamos dizer assim, faltou a palavra, né? Que são mais sensíveis, não é? E que as pessoas às vezes não gostam, não é? Que sejam expostos às suas visões, às vezes, né? Que tem que ser off, que esses a gente não colocasse no YouTube, né? A gente não é obrigado a colocar tudo no YouTube que a gente faz, não é? Não sei, é uma sugestão para que a gente tenha um canal no YouTube, que a gente possa promovê-lo, divulgar para as pessoas, né? Porque quando tu põe pelo YouTube, tu pode transmitir simultaneamente pelo Facebook e pelo Instagram também, né? Então, tu pode também movimentar isso, né? Ah, amanhã o fulaninho vai falar, vai contar da sua vida, né? Então, eu acho que tudo bem ter essa história de ter os likes, não sei o quê. Só que quando for assuntos mais delicados e que os entrevistados tenham um certo receio, né, de falar sobre um tema ou outro, que a gente daí não é obrigado, né? De pôr no YouTube, né? Nada fique gravado para nós, não sei aonde que a gente vai pôr, porque aí vai ficar com uma biblioteca só para nós, né? Quer dizer, uma videoteca só para nós. Eu queria me alinhar, viu, Verinha? Embora eu sou um democrata, eu me rendo à maioria, mas eu quero me alinhar muito com o que a Núbia está falando. Eu acho que uma das virtudes que a gente sempre teve no grupo foi propor conversas em off, e como é um grupo de jornalistas experientes, sabe como utilizar o off, né? Eu, por exemplo, fico pensando se o Nelson, teríamos aquela conversa, vamos pegar só o caso do Nelson, nem vamos falar do Brito. O Nelson nos falaria o que falou, sabendo que estaria no YouTube, ou que estaria ao vivo no Instagram.
Tem dúvidas, tem dúvidas. Eu conhecendo o Nelson, eu te diria que não, que ele não falaria, né? É, então, então, a gente podia talvez fazer um exercício assim, falamos agora em trazer alguém para falar para nós de Cuba ou de China. Talvez isso seja uma conversa interessante para se tornar público. Falamos agora em talvez trazer alguém para falar sei lá, memória, vamos ver as memórias do Bastos. Acho que isso a gente deve tornar público para as pessoas entenderem uma época. Agora, o Martinelli fez relatos ali, e eu também tenho coisas que às vezes eu falo que eu te confesso que eu não ficaria à vontade para colocar. Até porque, Verinha, eu tenho como política, daí uma coisa minha, pessoal, eu não me exponho em rede. Não me exponho, porque o problema é que tu sabe como começa e não sabe como termina. A coisa vai estar lá, tu está bem intencionado, mas como vai ser o uso daquilo e as consequências que aquilo vai te trazer, tu não sabe. E tu vai ter que correr atrás depois, né? E vocês sabem que eu tenho hoje a minha função, o meu cargo, né? De confiança do presidente da Júris, né? Eu cuido muito disso, né? Então, eu só queria ponderar isso também, que eu estou com a Nube. Eu acho que talvez a gente pudesse fazer algumas coisas abertas, as memórias do Bastos, as memórias do Veninha, as histórias de humor do Flávio Dutra. Eu acho que isso a gente tem que contar para o mundo. Agora, coisas nossas, porque eu acho que o valor desse grupo, eu gosto de ouvir o Martinelli é um bom observador do cenário político, o Flávio é um bom observador das coisas da cidade, todo mundo aqui tem sua peculiaridade, né? Eu acho que a gente vai ficar mais à vontade para trocar informação, que eu acho que uma das riquezas desse grupo, para mim, pelo menos, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, na minha avaliação. Mas me da maioria. Mas eu acho assim, olha, Alexandre, por exemplo, assim, ó, tu convida um cientista político, vamos dizer, para falar sobre a China. Esse cara, em geral, ele já está acostumado a dar tantas entrevistas que ele também não vai fazer nenhum óbvio espetacular que ele não queira que saia. E para ele, quando vai sair, tudo bem. E se os caras pisarem uma parte aqui, outra ali, não tem problema nenhum. O problema é essas pessoas que a gente quer ouvir, não é como o Brito, como o Martinelli, que alguma coisa não quer que saia, como o Nelson. Então, vai ter outras pessoas também, né, que vão dizer, olha, eu dou uma entrevista para vocês desde que não fique no grupo de vocês. Então, eu acho que isso a gente tinha que ficar claro. Né? Fala, Bastos. O Tarso deu uma excelente entrevista, mas ele revelou muita coisa ali, porque ele sabia que era de um círculo fechado. Ele não revelaria aquilo que ele revelou para nós se tivesse o troço para sair no YouTube. Ele revelou a intimidade desse novo governo. Essa é a verdade. Foi uma excelente entrevista, como a do Brito também. O Brito abriu o jogo. Uhum. Mas ele não ia querer que aquilo saísse no YouTube. A minha restrição ao YouTube é essa, mas é localizada. Agora, se o cara vem falar da China, pode sair. O cara vem falar eu de acho que Cuba, também é pode assim, sair. Bastos. Tu vai chamar o Rui Castro, por exemplo, para dar uma entrevista sobre a vida dele, quer dizer, o novo imortal, né? O Rui Castro já tem a vida dele aí desvendada, que ele era o cara alcoólatra, que a mulher dele que salvou ele, que não tinha mais condições de trabalhar. Quer dizer, não vai ter nada pior, e ele já todo mundo aí, coisa e tal. Ele vai dar uma entrevista para nós, como ele daria para o Museu da Imagem e do Som, para o Museu de não sei o que, coisa e tal. Então, isso aí, tiver no YouTube ou não tiver, tudo bem. Agora, tem esses casos que são casos delicados. Então, por isso que a minha proposta é que a gente analise o que a gente vai pôr no YouTube e o que a gente não vai pôr, porque a gente também não é obrigado a fazer ao vivo no YouTube, né? Não, A não, gente pode pôr depois de gravado. será. Não Então, será ao vivo. Não vai. Isso o Não, Vieira já falou, vai ser gravado e colocado não. depois. Não, desculpe. Nós vamos gravar, e aí dentro dessa tua leitura, que é muito importante, eu acho que a gente pode avaliar realmente, olha, essa conversa, né, o Tarso disse coisa ali que até poderão comprometê-lo, então não vamos publicar em lugar nenhum. Mas, via de regra, o entendimento está. Nós vamos gravar e, tendo relevância, consonância, vamos publicar. Essa é a ideia. Não será ao vivo, com certeza. Poderia ser ao vivo. Duas coisas. Sim.
Acho que primeiro, né, tem que ver com o convidado, os convidados, como ele se sente bem. Isso é uma Simples. preliminar. Eu acho assim, Vieira, também. Não vamos fazer nós uma autocensura, entende? Eu acho que o cara falou, terminou, ó, nós temos a possibilidade de pôr essa entrevista no YouTube. O senhor acha que daria, ou a senhora, ou sei lá quem, acha que seria possível? Você, não, não gostaria, porque eu abri para vocês uma série de coisas, eu gostaria. Tá tudo bem. Não vamos pôr, entende? Agora, o Alexandre daqui a pouco vai dizer assim, não, eu não me sinto bem e ficar, porque eu sei como é que começa, eu não sei como é que termina, isso que ele acabou de dizer. Mas daqui a pouco pode ser o Flavinho dizendo, eu já contei essa história tantas vezes, que para mim tanto faz, se puxarem ou não, então pode pôr. Então, eu acho que é uma coisa também da gente não se autocensurar, já não partir de uma censura prévia, falar com a pessoa, né, que é o responsável pelo que disse, né? Então, porque também tem outra coisa que eu vejo dessa, todo mundo está falando muito para todo o streaming, né? Tem 247, tem 360, tem não sei o quê, tem o Tutameia, tem gente, eu não sei mais, de tanto vídeo e de tanta coisa, entendeu? Então, também... Isso aí, exatamente isso é a questão que eu quis colocar, então eu não fui claro no que é. Não é para ser visto por 300 mil pessoas. A ideia é deixar aquela coisa registrada ali. Eventualmente, uma ou outra pessoa vai ver, né? 2 ou 3 interessados poderão ver, mas vai ficar ali. Não tem nenhuma preocupação de nossa. Olha ali que bonito, seu Mariano, agora bem iluminado. Não tem aquela preocupação de ter uma super audiência, um super ibope, uma super repercussão. Nada disso. É uma coisa, continuará sendo uma conversa de amigos, né? E ali nós vamos levando. O que eu acho assim, a gente não vai estar trabalhando com a monetização. Oi? Eu acho assim, a gente não vai estar trabalhando com a monetização, que também precisa não, de likes e não sei o quê. Mas a gente vai estar trabalhando com assim, eu vou ouvir, vamos dizer que o Geraldo Rocha resolve abrir a boca, né? Porque está sempre caladinho. Resolva contar toda a história da vida dele. E daí eu digo, gente, olha aqui, o Geraldo resolveu falar, está aqui, vejam lá quem está interessado. Tu vai fazer essa promoção também, não é? Então, eu acho que isso que é da história de perguntar, Geraldo, te importa? Que agora que tu resolveu falar, a gente está entusiasmado, coisa e tal, de chamar os outros amigos para te ver, pôr no YouTube, né, dar chance para quem não te acompanhou, afinal tem amigo em todo o Brasil, coisa e tal, gente é fora do Brasil, vão mandar um link, aquela coisa toda. Então, eu acho que isso a gente tem que acertar com quem... Né? A rigor, Minha esse ideia, acerto, né? Isso aí. É uma coisa fácil de fazer, fácil de resolver. Tá? Esqueci porque eu troquei minha. Não tem mais? Não tem problema, não tem problema. Tem até amanhã. Geraldo, fosse provocado a falar e não falasse. Abre o som. Tem que abrir o microfone. Se for falar mesmo, tem que abrir o microfone. Então, já aprendi a abrir o microfone, é uma coisa, hein? Parabéns, você é um grande progresso. Vencerá. Seguinte, a informação mais importante que rolou... A informação mais importante que rolou aqui, para mim, como ex-jornalista, ainda jornalista, é essa informação de que 500 mil jovens saíram de Cuba no ano passado. Se essa informação é verdadeira, isso aí é uma diáspora, assim, que em 20 anos vai transformar Cuba num deserto. É isso. Eu fiz uma conta aqui, e os milhões da Venezuela, os milhões da Ucrânia. Por semana, 1.400 pessoas por dia. Sim, mas Cuba é outra história, não está aqui pertinho e tal. Os brasileiros vão lá e visitam e tal. Essa informação não é oficial de Cuba, né? Claro que o governo cubano não vai estar admitindo uma coisa dessa.
Então, isso é uma informação de alguma fonte que seja, se for se esse número for verdadeiro, Cuba está assim, aqui no final do net. Vai puxando, daqui a pouco o carro não anda mais. Em dias de fechar as portas. Realmente. Eu nunca fui a Cuba, né? Por então, isso que eu falei exatamente isso, Geraldo. Nem sei muito bem o que dizer, mas eu sei de pessoas que ainda... Está ruim a tua conexão, Geraldo. Mas quando surgiu essa história, a gente começou a conversar sobre Cuba, na verdade, a gente tem poucas informações, né? Sobre um país que, de alguma forma, é importante dentro do conceito geopolítico da América. Por isso que achei interessante a gente tentar identificar alguém que realmente conheça essa realidade cubana, né? E para que tenha um mínimo de viés político para A ou para B, e com o qual a gente possa conversar. Então, eu abri aqui na internet, que é só para colocar. O ano passado, as autoridades de fronteira dos Estados Unidos interceptaram 277.594 cubanos. Interceptaram, né? Fora os que conseguem passar, né? Imagina. E aí, sabe o que eles falavam lá? E tem também a matéria que eu abri agora aqui, o despovoamento de Cuba. Tem regiões que não tem mais trabalho. Aliás, em termos de produção, viu? Não tem quem trabalhe, não tem verdura, não tem leite, não tem, né? Essas coisas assim. Então, talvez não seja errado, talvez seja uma crise grande, né? Mesmo. Acho que nesse caso eu tenho uma sugestão, se a gente for falar de Cuba, acho que tinha que ser uma coisa de chamar um cubano, pô. Eu tenho uma mania feia, que é uma coisa que eu critico muito nas agências internacionais, é ver norte-americano fazendo matéria sobre China, pô. Mesmo que o cara esteja lá nos Estados Unidos, entenda muito de China, tenha estudado em Oxford, em Cambridge, na casa do cacete, pô, tem que ser um cara da área para falar no assunto, eu acho. Sugestão minha. A ideia é exatamente essa. E tenha o menor viés político possível. Sabemos que isso é impossível, né? Não ter nenhum. Mas que seja tentar o mais neutro possível em relação a essa questão toda política, né? Pode dar uma bela numa conversa, não tenha dúvida nenhuma. Para nos ajudar a entender. O Fernando Moraes, ele é suspeito, mas, de repente, ele é uma boa fonte. Ele foi o primeiro jornalista brasileiro que foi lá, né? Sim, e trouxe um livro. Sim, sim. Lá, assim, elogiando Cuba, né? E como um cara partidário e tal. Mas depois dele, muitos outros foram lá, né? Inclusive o Skosteg. Skosteg. Mas o Skosteg não fala mais, né? Infelizmente. Infelizmente. Faz tempo que ele não fala mais. Bom, está lançado... Pessoal, em geral, tem os estudiosos aí nas universidades que vivem indo lá, porque faz parte do trabalho deles, não é? Eles, para estar escrevendo, para estar estudando, pessoal que tem tese, tem doutorado, que não sei o que, esse pessoal vai sempre em contato e vai e volta, né? Mas a gente pode procurar também alguém dessa faixa, não sei. Então, fica o desafio, tá, pessoal? Tentar nos encontrar pessoa que possa nos falar sobre isso. Vai ser certamente uma conversa muito interessante. Nós temos outras sugestões aí de nomes para convidarmos, né? Então, na quinta-feira que vem, se tudo correr bem, vamos ter... Quarta-feira. Quarta-feira. É que quinta é feriado aqui em Florianópolis, então eu já estou com a cabeça lá pensando, opa, vai ter um feriado. Quarta-feira, dia 22. Tá? Então, acho que por hoje é isso, pessoal. Eu vou publicar informalmente, informalmente não, vou publicar ali no nosso canal do YouTube amanhã essa conversa. Só nós é que teremos acesso a ela, tá? Não vai ser divulgado nem nada. Só quem
tem conhecimento do canal e tem o link que eu vou passar, é que vai poder ver. Ali vai ser uma boa oportunidade para nós avaliarmos, né, como é que fomos, como não fomos, para ver ali que a testa do Basto continua muito bonita. Aí depois eu vou chamar a universitária dele para enquadrá-lo melhor em cena, já que a coisa agora é de verdade. Tá? Faz parte do estilo dele, viu? Isso aí é marketing pessoal, tu não sabe, não conhece o Basto. Beleza. Tá bom, pessoal? Foi muito bom, muito ótima conversa. Voltaremos. Tá certo. Um abraço a todo mundo aí. Boa noite. Boa noite, Mariano. Boa madrugada, Mariano. Valeu. Boa noite. Boa noite.